Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos. É um prazer recebê-los aqui nesse nosso evento. O pessoal está entrando aí pelo Facebook, aqui também pelo Teams, né? Nós vamos ter uma tarde muito interessante, né? Vamos poder conversar um pouquinho sobre a questão da agroecologia. Então, sejam todos bem-vindos ao webinar Agroecologia em Tirapina, potencial transformador do entorno da fazendinha. O meu nome é Malu, eu sou especialista ambiental do Instituto Florestal e vice-presidente do Conselho Consultivo da Estação Ecológica de Tirapina. Para quem não conhece, as Estações Ecológica e Experimental de Tirapina estão localizadas nos municípios de Tirapinas e Brotas, né? E são conhecidas localmente como fazendinha. Esse evento ele foi planejado pelo Grupo de Trabalho de Educação Ambiental, Uso Público e Ações na Comunidade, do Conselho Consultivo da Estação Ecológica de Tirapina. E, além do Conselho, tem como organizadores o Instituto Florestal, a Prefeitura Municipal de Tirapina, o Instituto de Educação, Saúde e Conservação, IESC, e o Amigos da Fazendinha e a Fundação Florestal. E nós pensamos nesse evento também como comemoração ao Dia da Agroecologia, que foi no dia 3 agora de outubro. E nós vamos ter bastante perguntas, né? Bastante interação, tá? Então, tanto o pessoal que está no Teams quanto no Facebook, né? Pode fazer os seus comentários, pode encaminhar suas perguntas para os palestrantes, que a gente vai conversar nessa tarde. Então, a gente pede para o pessoal que está aqui no Teams deixar o seu microfone desligado, né? Para que a gente não tenha ruídos aí na transmissão. A Paola, da Fundação Florestal, está nos ajudando aí com a questão do Facebook, né? Nós agradecemos, então ela vai nos repassar aqui as perguntas, os comentários. E a Marcele, da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, está nos auxiliando na transmissão do evento no Facebook, a quem também nós agradecemos. Então, para nós começarmos, eu chamo a nossa primeira convidada, a Ana Medrano. A Ana, inclusive, participa conosco, né, do Conselho Consultivo da Estação Ecológica de Tirapina. Ela também vem representando essa juventude com vontade de transformar, né, de realmente fazer a diferença no mundo. Então, a Ana Luísa Medrano, ela é apaixonada pela natureza, né? E foi professora em 2015 de Sociologia no UFES Cursinho Popular da UFSCar de Araras, onde também participou e participa do grupo de investigação em aprendizagem dialógica e educação em ciências.
No seu TCC, ela estudou a potencialidade dos projetos pedagógicos dos cursos de bacharelado em agroecologia no Brasil. E ela está concluindo o curso de bacharelado em agroecologia e mora em Tirapina, onde atua como estagiária na Secretaria de Turismo e Meio Ambiente de Tirapina. Então, Ana, muito obrigada pela sua presença e a palavra é sua. Peraí, gente, eu acho que a Ana teve um probleminha aqui de conexão. Vamos ver se ela consegue. Ana? Tá me ouvindo? Agora estamos. Agora sim. Obrigada, Ana, e a palavra é sua. Obrigada, Malu. Deixa eu ligar a câmera aqui para o pessoal me ver. Obrigada, Malu. Primeiro, eu queria agradecer aí você, o pessoal do Instituto Florestal, da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente, por ter cedido esse espaço para estar falando sobre agroecologia, um assunto tão importante que está crescendo tanto aqui no Brasil, né? E eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o que é agroecologia. Então, eu vou iniciar o compartilhamento de tela, tá bom? Tá certo. Aqui. Opa, consegue ver a apresentação? Conseguimos sim. Então, espera aí, deixa eu voltar lá. Pronto. Aqui, estão enxergando? Sim. Então, tá bom. Vou iniciar, então, aqui a apresentação, pessoal. Bom, primeiro, boa tarde, todo mundo que está aí presente. Vou falar um pouquinho para vocês sobre o que é agroecologia, tá? O meu nome é Ana Luísa, então, como vocês já sabem, eu sou estudante de bacharelado em agroecologia pela UFSCar de Araras, lá no Centro de Ciências Agrárias, e sou estagiária na Secretaria de Turismo e Ambiente aqui de Tirapina. Então, antes da gente começar a falar sobre como que a agroecologia, né, está crescendo tanto no Brasil, como que ela está sendo cada vez mais falada, agroecologia, agricultura orgânica, a gente tem que saber um pouquinho o que veio antes desse crescimento todo da agroecologia. Então, a gente vê que na década de 50, 60, até a década de 70, ocorreu mundialmente a famosa Revolução Verde. Aqui no Brasil, ela cresceu bastante, ficou bastante conhecida na década de 70, e ela teve o seu início, a sua origem, lá na década de 50, na Guerra Fria, quando o mundo estava polarizado em duas grandes potências, né? De um lado, a potência capitalista, representada pelos Estados Unidos, e do outro, né, o socialismo, representado pela União Soviética. E aí, na década de 50, a gente viu que alguns países eles foram conquistando a sua independência, estavam se tornando independentes, mas, ao mesmo tempo, esses países estavam sofrendo muito com a fome. Não só esses países, mas o mundo, né? A fome era um grande problema mundial e é um problema até hoje. Pensando nisso, a ONU, junto com os Estados Unidos, eles iniciaram a chamada Revolução Verde, que foi, igual está no slide, uma política de ampliação da produção agrícola. Então, eles pensaram assim, poxa, a fome é um problema que está aí assolando o mundo. Então, vamos tentar resolver esse problema aumentando a oferta de alimento. Então, os Estados Unidos, ele importou inúmeros pacotes tecnológicos, sementes mais produtivas, agrotóxicos, também surgiram os transgênicos, né, que são os alimentos geneticamente modificados, para que haja uma maior produtividade e também que não tenha tanto ataque de pragas e doenças.
Então, os Estados Unidos importaram para os países subdesenvolvidos, principalmente aqui no Brasil, principalmente na década de 70, esses pacotes tecnológicos, que eles prometiam aumentar a produção de alimentos no mundo, mas que a gente vê que não deu 100% certo, né? A fome é um problema que ainda ocorre aqui no Brasil, no mundo. Teve os seus pontos positivos, a Revolução Verde. A gente vê que a irrigação da maneira que é feita hoje, né, com adubos inseridos e trazendo uma maior eficiência na produção, foi um ponto positivo. O aumento da mecanização, das tecnologias. Hoje a gente faz, por exemplo, agricultura através de drones, que talvez não seriam possível se não fosse pela Revolução Verde, só que a gente não pode esquecer que ela teve inúmeras consequências, né? Ela trouxe vários malefícios, que é por isso que a gente começou a optar por agriculturas mais naturais, pela agricultura orgânica, até a agricultura biodinâmica, porque com o aumento do uso de agrotóxicos, ocorreu a contaminação dos solos pelos agrotóxicos, aconteceu a contaminação da água, a contaminação dos alimentos. Existem artigos científicos que mostram uma relação do aumento de número de câncer e até do autismo nesses últimos anos, que foram devido ao aumento do uso de agrotóxicos. Devido ao aumento do uso de agrotóxicos, que houve uma perda da fertilidade do solo. Eu trouxe aqui uma imagem de uma lagarta. Essa é a lagarta que a gente chama lagarta do cartucho, que é uma praga que ocorre principalmente nas plantações de milho. E inventaram, né, criaram um agrotóxico para conter essa praga, e ela acabou virando resistente a esse agrotóxico. Então, a gente pode ver que várias pragas se tornaram mais fortes, né? Ocorreram mutações para que elas se tornassem mais resistentes. Então, a gente vê que a agroecologia no Brasil, ela surge, principalmente aí a pioneira que trouxe a agroecologia no Brasil foi a Ana Maria Primavesi. Quando a gente pensou nesse evento da agroecologia, a princípio seria uma homenagem a ela, que esse ano estaria fazendo 100 anos, né, o seu centenário. Ela faleceu nesse ano, no dia 5 de janeiro, no comecinho do ano. Então, está aqui a nossa homenagem a ela. Ela que trouxe aí uns princípios agroecológicos para o Brasil. Ela é da área de solos. Na verdade, ela é austríaca, e nos anos 60, ela veio com seu marido para o Brasil, que também é um especialista da área de solos. E quando ela veio para cá, ela já era mestre, doutora, pós-doutora, especialista nessa área de solos. E ela ela trouxe esse conceito para a gente de que a gente estava fazendo uma agricultura errada aqui no Brasil. A gente não estava fazendo uma agricultura de um clima tropical, porque a partir do momento em que se muda o clima, também se muda o solo. Nós não vivemos num país temperado, nós vivemos num país tropical. Então, a gente vê que nos países de clima temperado, eles fazem muito o revolvimento do solo. Então, por que isso acontece, né? A gente vê aqui que no Brasil, esse clima quente, esse clima tropical, logo na camada superficial do solo, a gente tem milhões, bilhões de micro-organismos, de fungos, protozoários, de bactérias, e que são benéficos ao solo. Já nos países de clima temperado, muitas vezes esses micro-organismos, pelo clima frio, ou eles estão mortos, ou eles estão no estado de dormência. Então, por isso que lá eles praticam tanto o revolvimento do solo, né? Eles sacodem aquele solo, então passam um maquinário que traz a camada de baixo para a superfície. Então, aqui no Brasil, a Ana Maria Primavesi, ela falou, epa,
não, vocês aí do Brasil, a gente está fazendo uma agricultura de uma maneira errada. A gente está usando técnicas que não condizem com o nosso clima, com a nossa realidade. E muito disso foi trazido, essa maneira errada de se praticar a agricultura foi devido à Revolução Verde, né? A gente pegou de exemplo os Estados Unidos e a Europa e a gente não tem o clima de lá. Então, ela que começou a falar sobre a agroecologia, trouxe esse termo aqui para o Brasil. As leituras que eu vou indicar dela para vocês a história de vida dela, a biografia, né, escrita pela Virginia Mendonça, que conta como que foi essa vinda para o Brasil. Ela fala sobre a Rússia, a Bélgica, a passagem dela, né, na Áustria. Ela já trabalhou em campos de concentração, Ana Maria Primavesi. Um outro livro é O Manejo Ecológico do Solo, que é o principal livro da Primavesi, que ela fala sobre... É uma linguagem mais técnica sobre o solo, então eu indico para os agroecólogos, os agrônomos. E também a Agricultura Sustentável, que já é uma leitura mais tranquila, né, que ela fala sobre os manejos ecológicos para pragas e doenças. Então, a agroecologia... Logo que eu entrei no curso, a gente aprende alguns princípios, né? A gente aprendeu sobre o tripé da sustentabilidade, que é a agroecologia. Só se faz uma agricultura agroecológica se ela é ambientalmente correta, ou seja, se ela respeita o meio ambiente, o solo, a água, a natureza, se ela é economicamente viável, né? Porque a gente vê que é uma falácia você falar que produzir orgânico é mais caro, né? Só se faz agroecologia se é economicamente viável. E o socialmente justo, né? Que se fala muito sobre o trabalho escravo, o trabalho infantil, né? Aquela carga horária extensa. Então, a gente sempre aplica esse tripé da sustentabilidade nos princípios da agroecologia e também tem outros princípios, né? Que é o cultural, porque comunidades indígenas, quilombolas, aplicam a agroecologia sem saber esse nome agroecologia há anos atrás, né? Então, tem esse resgate cultural muito forte e também não tem como falar de agroecologia sem falar de política. É um movimento político, é um movimento que luta, né, contra os latifúndios, contra o agronegócio, está muito ligado aos movimentos sociais. Então, a gente sempre tem que levar em conta tudo isso: o ambiental, o econômico, o social, o cultural e o político. Então, algumas palavras que vocês vão ver quando falar sobre agroecologia é SAFs, né, que são sistemas agroflorestais, que eles são consórcios, né, de plantas de cultivo agrícola com as plantas arbóreas, com a floresta. Então, a gente vê diferentes estratos, né? O extrato baixo aí com as plantas medicinais, já as plantas de extrato médio, como, por exemplo, tem na imagem um mamoeiro, e as plantas maiores, as plantas que já tem na floresta, que são no extrato alto. Então, a agrofloresta é você fazer uma produção de alimentos em diferentes estratos, tudo em harmonia. A gente também fala da permacultura, né, que são sistemas de planejamento de ambientes urbanos sustentáveis. É quando a gente vê a construção de casas voltado para designs mais sustentáveis, então o uso de argila, areia, ao invés do cimento, por exemplo, nas casas. Então, a gente fala muito da agricultura orgânica, que é aquela agricultura sem a utilização dos agrotóxicos, a agricultura biodinâmica, que já utiliza mais técnicas esotéricas, que usa o calendário astrológico para fazer os seus cultivos, e a agricultura ecológica, que é muito utilizada nos movimentos sociais, nas cooperativas, tem esse apelo social mais forte. Por fim, assim, falando mais da minha área, do curso de bacharelado em agroecologia, os jovens que tiverem interesses, a gente tem alguns cursos espalhados pelo Brasil, né? A gente tem 2 cursos de bacharelado em agroecologia na Paraíba, numa universidade estadual e federal da Paraíba. A gente tem uma na Federal do Alagoas, a gente tem uma bacharelado em agroecologia
no sudeste de Minas, IF Sudeste de Minas, a gente tem pela UFSCar lá em Araras, que é onde eu faço, e também tem no Rio Grande do Sul. Por fim, em Itirapina, a gente apoia algumas atividades aí voltada para a sustentabilidade. Então, uma delas é a empresa sustentável Selo Verde, que entrou em vigor esse ano. Então, a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente, a Prefeitura, disponibiliza esse selo verde para as empresas sustentáveis, que comprovarem, né, através do seu relatório, que são empresas que são realmente comprometidas com a causa ambiental, a partir da eliminação dos seus resíduos sólidos, o tratamento de água, educação ambiental de seus funcionários. Então, as empresas que tiverem interesse de estarem, né, com o selo verde, é só entrar em contato com a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente. Então, muito obrigada por ter me ouvido até aqui, né, pessoal? Meu contato aí, meu e-mail, e é isso. Muito obrigada, Ana, que nos trouxe um pouquinho, né, sobre o que é a agroecologia, alguns termos que são usados, né, nessa área, introduzindo um pouquinho o nosso tema, né? Então, muito importante, né, nós pensarmos na agroecologia dentro de uma transição para sociedades sustentáveis, né? Então, agora, para nós conhecermos um pouquinho algumas experiências, né, em Itirapina, nós chamamos agora a Caroline. A Caroline Antunes é bióloga, pedagoga e permacultora. Trabalha com educação para sustentabilidade desde 2011. É idealizadora do projeto Quintal Agroflorestal, no CDCC da USP, e do Vida Broa Orgânicos, em Itirapina. Foi professora na Escola da Toca, articulando aprendizagens com a natureza. Atualmente é consultora em projetos agroecológicos e educacionais e instrutora de yoga. Então, agradecemos a presença da Carol e é sua palavra. Carol, está nos ouvindo? Oi. Agora sim. Boa tarde a todos e todas. Agradeço imensamente o convite, agradeço a Malu, a Júlia, quem também entrou em contato comigo. Fico muito feliz de trazer esse tema aqui para Itirapina. Acho que é um desejo do meu coração desde que eu comecei a morar aqui. E estou muito feliz de estar realizando esse desejo com vocês. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência, né? Como a Malu já me apresentou, eu sou bióloga, e vou contar um pouquinho da minha experiência aqui no Vida Broa, que é um empreendimento, meu, e a gente trabalha com orgânicos, educação. Eu vou deixar aqui a apresentação para vocês, compartilhar minha tela. Vocês só me deem um feedback se vai aparecer, tá bom? Pode deixar. Vamos lá. Está carregando. Agora foi. Foi? Boa. Já está aparecendo. Bom, então vou trazer um recorte da trajetória, da pequena trajetória do Vida Broa. É um empreendimento feminino, né? Eu fui a pessoa que idealizou esse empreendimento. E ele desenvolve agroecologia aqui na Represa do Lobo, famoso Broa, no município de Itirapina. Esse projeto ele nasceu em 2017 e tem como objetivo disseminar práticas sustentáveis de manejo e cuidado do solo, das plantas e das pessoas. Esse aqui é o nosso logo. Essa sou eu. E eu vou contar como a agroecologia acontece aqui no nosso espaço. Bom, o Vida Broa tem alguns braços, né, algumas frentes de ação, entre elas a produção de alimentos orgânicos, e a gente faz uma transição para a agrofloresta, né? Como a Ana trouxe, existem várias agriculturas mais sustentáveis, né? Agroecológica, agroflorestal, biodinâmica, orgânica, e aqui a gente atua com alimentos orgânicos, né? Livres de agrotóxicos e de insumos sintéticos,
e está fazendo a transição para o agroflorestal, né? Então, a gente não planta mais só orgânico, a gente também regenera o solo, a gente planta árvore, planta nativa, planta serviços que vão retroalimentar aquele sistema para que a propriedade seja cada vez mais autônoma, tanto em insumos quanto na biodiversidade de produção. A gente também trabalha com compostagem, e aí a nossa frente de trabalho é desenvolver composteiras domésticas para levar até os lares das pessoas, né? A gente vende esse produto. É um kit que vem a composteira que é de balde, né? É um kit que tem 3 baldes ou 4 baldes, são 2 modelos. Vem uma amostra grátis de serragem e uma plaquinha do que você pode colocar, do que você não pode pôr muito, do que você não deve colocar, e um manual que a gente entrega digitalmente por e-mail, justamente pensando, né, no resíduo, no papel e como isso acaba ficando, né? Que o papel a gente sempre perde, enfim, o documento digital fica ali. Sempre levando em consideração as embalagens também, a gente não usa plástico e tenta fazer embalagens mais ecológicas possíveis. Além da compostagem, a gente trabalha também com a educação. Oficinas e cursos em agrofloresta, e ano que vem vão sair outros cursos que a gente ainda não fez, de sustentabilidade no dia a dia, horta em ambientes urbanos, né, horta em apartamento, e também vamos trazer um curso de educação para sustentabilidade, né, como inserir a permacultura no currículo. Mas isso só ano que vem, eu estou até dando um spoiler aqui para vocês. Essas são fotos dos cursos presenciais que aconteciam, né, antes da pandemia aqui no Vida Broa. Então, tinha a parte teórica, tinha a parte prática. E esses cursos continuaram acontecendo na pandemia, na versão online. Outra frente de atuação são os conteúdos informativos, né, que o Vida Broa oferece, sobre sustentabilidade, agroecologia, permacultura, agrofloresta, compostagem, reciclagem. Essa foto é de um conteúdo que a gente estava discutindo o uso de plástico único, né, no caso de sacola plástica, e dando soluções de como a gente pode substituir, né, a famosa sacolinha, que é um problema bem grande. Outro braço são as instalações permaculturais. A gente faz instalação de espiral de ervas, hortas, banheiros secos, canteiros, vários elementos dentro da permacultura, né, do design permacultural. Como a Ana trouxe, a permacultura é uma maneira de você organizar as propriedades humanas em comunidades humanas sustentáveis. Então, a gente otimiza o uso dos recursos e a gente cria elementos que facilitem o dia a dia, setoriza zonas, né, da propriedade, deixando aquilo que você usa mais próximo, que você não usa tanto mais longe. E aí, esses são alguns elementos que a gente já instalou nesses 2 anos de atuação. E aí, eu trouxe os princípios agroecológicos no Vida Broa. Então, como a gente faz isso, né? O que nos guia? O cuidado com o solo, né? A gente faz um manejo ecológico do solo, deixando ele sempre coberto, justamente para criar esse microclima e proporcionar que essa micro e macrobiota, que são minhocas, os protozoários, fungos, bactérias do solo, para que eles possam estar ali, porque eles são muito importantes na hora que a gente fala de nutrição de plantas, né? A grande maioria das pessoas acha que nutrição está atrelada diretamente com o uso de insumos, mas não necessariamente. A gente precisa, né, da vida no solo para que esses insumos cheguem realmente à planta, né? Quem faz essa transição do solo à planta é a microbiota do solo. E é por isso que a gente usa o termo solo vivo, né? Porque a gente não considera o solo só um substrato onde a planta vai crescer, mas a gente entende que aquilo é um organismo que abriga outros organismos e que tudo está muito interconectado. A gente procura também usar insumos naturais, como esterco de galinha e vaca, cinzas, composto, né, das composteiras e matéria orgânica, prezando sempre pela alta biodiversidade e pelo equilíbrio dinâmico. Cuidado com as plantas, né? Então, o uso de insumos naturais, né?
irrigação com chorume é uma prática que a gente faz aqui. E não usar nenhum tipo de veneno é uma prática que a gente tem, né, por ser orgânico, e isso interfere diretamente no desenvolvimento da planta, né, trazendo um alimento limpo e um alimento saudável para as pessoas. A gente cuida do espaço verde aqui sempre tentando produzir muita biodiversidade. Então, a gente não planta só aquilo que a gente vai colher. A gente planta também um pouquinho de coisa para as formigas, porque aqui a gente tem problema com cortadeira, então a gente já pensa nisso na hora de plantar. Planta um pouquinho a mais para os passarinhos, planta plantas que vão estar ali no sistema só para favorecer ele. Então, a gente planta árvores, por exemplo, de crescimento rápido, né, de ciclo curto, para a gente ficar podando e descer sempre essa matéria orgânica para o solo, justamente para manter esse solo coberto. Levando em consideração a ecofisiologia das plantas. O que é isso? Toda planta tem, né, tem planta que gosta mais de sol, tem planta que gosta mais de sombra, tem as suas características. E aí, para a gente compor isso e juntar culturas, né, não tem um canteiro aqui só de alface, tem um canteiro de alface, rúcula, brócolis, couve, coentro. Só que para a gente montar esse desenho do que vai com o que, a gente tem que entender o papel e as características de cada planta dentro desse sistema. A gente também leva muito em consideração a sazonalidade, que é a época de cada fruta, né? Essa história da gente comer todas as frutas o ano todo é só um resultado da globalização e da Revolução Verde, mas se a gente entrar em contato com, né, os conhecimentos culturais e resgatar isso, a gente vai perceber que, inclusive, a nossa fisiologia, né, o nosso corpo, necessita de determinados nutrientes em cada estação do ano. Por isso que os alimentos também dão em cada estação. Então, por que a gente não vai respeitar esse ciclo da natureza? Aqui a gente respeita. Fazemos adubação natural com adubação verde e com os insumos que eu já disse para vocês, né, de origem animal. O consórcio, que é esse policultivo. A gente também trabalha com PANC, que é uma sigla para plantas alimentícias não convencionais. São aquelas plantas que são de comer, mas que a gente nunca encontra no mercado por conta de cultura mesmo, de hábito, né? Ou também pode ser plantas que a gente costuma comer, mas partes que a gente não costuma, sei lá, por exemplo, brócolis. Nem todo mundo sabe que dá para a gente comer a folha do brócolis. Nem todo mundo sabe que quando aquela partezinha, o brócolis fica amarelo, é só a inflorescência do brócolis, ele não está estragado, você pode comer. Então, esses termos, né, a gente também usa muito aqui e dissemina essas informações, trabalhando sempre com o solo vivo e com os manejos constantes, que é isso, com poda, retirada de plantas espontâneas, e como a gente cuida das pessoas, né, que são esses 3 eixos, cuidado com o solo, com as plantas e com as pessoas. A gente produz alimento livre de veneno, né, garantindo um alimento limpo e saudável para a sua mesa. Procura levar em consideração as embalagens ecológicas, então todo mundo que compra aqui ou vai levar os tomatinhos, as geleias em potes de vidro, esterilizados, mas reutilizados, ou tem a cestinha, né, ou caixa de papelão, potinho, menos sacola plástica. E a gente também preza por um preço justo, tanto para o agricultor quanto pelo consumidor. E também oferece os cursos e conteúdos, e eu entendo isso como cuidado das pessoas, porque a gente está disseminando informações valiosas e preciosas para garantir a... Carol? Nós não estamos te ouvindo. Acho que tivemos algum problema. Carol? Vamos ver se... eu acho que deu algum problema no som, gente. Caroline? Eu acho que eu vou fazer o seguinte, então, Carol. Você não quer sair e entrar de novo? Acho que a
A Caroline teve um probleminha aí com a conexão, gente. Ela já deve voltar. Enquanto isso, nós estamos tendo aí interações, né, nas redes sociais. Então, damos as boas-vindas aí, pessoal que nos escreveu, a Marilene Boareto, né, a Mari do Amigos da Fazendinha, o Miguel Milinski, que é das APAS Corumbataí, Piracicaba. O Eduardo Santini falou, muito bom, Ana, obrigado pela contribuição, tema muito pertinente para o futuro da civilização. Gente, eu caí. Isso, Carol, voltou. Putz, que doido. Eu nem percebi, eu fiquei falando aqui, aí eu acabei a apresentação e falei, ué. Não, a gente não viu o finalzinho. Você sabe onde parou? Sim, você estava... Eu acho que foi bem no finalzinho, na verdade. Porque faltou 2 slides. Isso. Termino? Como vocês seguiram? Eu não perdi, não sei agora. Tá, se você quiser colocar o slide, eu te falo se... Tá, peraí. Enquanto isso, eu vou só falando o que o pessoal foi falando aqui durante a sua fala. Então, a Mari falou que a compostagem é muito interessante mesmo, enriquece o solo e diminui o descarte no lixo comum. Conseguiu compartilhar? Posso? Eu fiquei te esperando. Vou começar aqui então. Não, pode compartilhar. Desculpa, não tinha entendido. Foi? Tá carregando. Tá. Foi na anterior, um pouquinho antes. Aqui? Isso. Você estava falando sobre as embalagens. As embalagens, então, foi aqui. E aí, deu para concluir as embalagens ou cortou no meio? Retomo. Você falou que não utiliza sacos plásticos, que usa cestas e caixas de papelão. Isso mesmo. Né? Eu estimulo muito os meus clientes a usarem ecobag, porque eu não levo sacola. Então, se a pessoa quiser, ela tem que ter a dela ou comprar a nossa. Além disso, a gente trabalha com preço justo, tanto para o cliente quanto para o agricultor. E cuida das pessoas também, partilhando informações e conteúdos pertinentes, passando receitas, né? Introduzindo alguns conceitos mais sustentáveis nas vidas das pessoas. Além disso, a gente também faz um resgate cultural através das sementes crioulas. Eu não sei se esse termo é conhecido para todos, mas é um termo que significa mais ou menos uma semente selvagem, né? Uma semente que não foi modificada, não foi introduzido ou retirado genes, né? Então, quando a gente cuida dessas sementes, quando a gente tem essas sementes com a gente conta a história de um povo, né? Porque essas sementes são ancestrais, né? Elas carregam a história da humanidade. Então, utilizar dessas sementes também é fazer um resgate cultural, né? E se identificar como espécie atuante do planeta, né? Como espécie participante do planeta e não dominante. Era isso que eu tinha para falar, ficou só faltando esse pedacinho mesmo. Agradeço muito a oportunidade da fala. Vou já até parar aqui. Aí. Legal, muito obrigada, Carol. Eu que agradeço. Nós conhecemos aí uma experiência, né, em Itirapina, como que a agroecologia acontece, né, numa escala aí, numa escala menor, né, em que de repente você, às vezes alguém que está nos assistindo consegue fazer alguma experiência nesse sentido, né? Acho que a sua palestra nos inspira a pensar, será que nós também não poderíamos fazer, né, algo nesse sentido? Às vezes não é necessariamente para venda, né, se não for esse o nosso objetivo, mas algo na nossa comunidade, algo na nossa casa, né? Então, é bem interessante. E agora, né, para nós complementarmos, né, essa nossa tarde, nós vamos conhecer uma experiência
da agroecologia, né, em larga escala, né, uma experiência muito conhecida, né, e valorizada no âmbito da agroecologia, né, que é a da Fazenda da Toca. Então, nós temos aqui, e que também fica na nossa região, né? Então, nós temos aqui o Paulo de Araújo. Eu vou pedir que tenha algum microfone aberto. Deixa eu só ver aqui, gente. Está com ruído. Agora parou. Então, nós vamos chamar o nosso último convidado da tarde, o Paulo de Araújo. Ele é coordenador de comunicação da Fazenda da Toca desde 2017. É responsável pela produção de conteúdos, programa de visitas, cursos e vivências, além da área de sustentabilidade da Fazenda. Antes de chegar à Toca, atuou por 4 anos como repórter da Folha de São Paulo e 7 anos no segmento de comunicação corporativa. Então, antes de passar a palavra para o Paulo, a quem nós agradecemos, né, a presença, só queria dizer que quem tiver perguntas também, né, para os nossos palestrantes, podem mandar tanto no Facebook quanto aqui no Teams, que depois da fala dele nós vamos fazer aí um diálogo com todos. Então, muito obrigada, Paulo. A palavra é sua. Olá, Malu. Tudo bem? Tá me enxergando? Malu? Sim, Paulo, estamos te vendo. Tá bom. Bom, primeiro, é um prazer estar aqui com vocês, participando dessa conversa. Queria agradecer o convite, parabenizar também pelas apresentações da Ana e da Carol. É muito legal ouvir vocês duas. E é um prazer imenso para mim, pessoalmente e profissionalmente também, representar a Fazenda aqui para vocês. E contar um pouco de uma experiência um pouco diferente, porque é uma experiência em larga escala, e que é complementar às experiências que foram faladas aqui. Então, é muito legal. Eu vou também compartilhar aqui a minha tela com vocês. Só me sinalizem se está tudo certo. Só um instante. Que está carregando. Apareceu. Apareceu? Uhum. Tá bom. Bom, pessoal, a Fazenda da Toca, na verdade, ela nasceu de um grande sonho de fazer orgânicos em larga escala, né? De provar que é possível, sim, a gente alimentar o mundo com um sistema produtivo que seja mais harmônico com o meio ambiente. Então, foi aí que surgiu a Fazenda da Toca. Esse é um projeto fundado por Pedro Paulo Diniz, em 2008, na virada de 2008 para 2009. Então, nós já temos acumulados mais de 10 anos de experiência em várias atividades orgânicas. Então, é um pouco disso que eu quero falar para vocês. Só para situá-los, a Fazenda da Toca fica aqui, na verdade, o acesso para a fazenda é na beira da Washington Luiz, aqui no quilômetro 204, em Tirapina. A fazenda hoje tem 2.300 hectares e um aspecto que é interessante de falar da Toca é que 35% da nossa área aqui é de conservação, né, de conservação ambiental. Então, a gente tem as áreas de preservação permanente e as reservas legais. Então, isso, 35%, soma mais de 800 hectares só de mata nativa, né? A gente está numa região aqui que é transição de biomas, né, de Mata Atlântica e Cerrado. Então, a gente trabalha muito aqui para proteger a nossa fauna, a nossa flora, enfim, toda a natureza que cerca aqui a Fazenda da Toca. Hoje, a gente se configura como um polo de produção orgânica em larga escala. A Fazenda da Toca, enfim, desde que ela foi fundada em 2008, 2009, a gente já teve uma série de atividades produtivas. E hoje nós temos 4 grandes operações agropecuárias. A primeira delas, que é a principal, o nosso carro-chefe hoje, são os ovos orgânicos. A Fazenda é hoje a maior produtora de ovos orgânicos do Brasil. A gente
produz mais ou menos por dia 130, 140 mil ovos. E aí a gente abastece diversos estados, né? A gente está em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Distrito Federal, Espírito Santo. E, na verdade, essa é uma atividade proprietária da fazenda, né? Quer dizer, isso significa que é uma operação que ela é gerida pelo próprio time da Fazenda da Toca. Então, é o nosso time que gere todas as etapas produtivas, desde a criação das aves propriamente, a recria, até a produção em si, os aviários, toda a parte industrial, né, pertinente à produção de ovos, que são conhecidos como salas de ovos, onde o produto é embalado, classificado, higienizado, e até a distribuição. Então, isso tudo é a gente mesmo que toma conta. E nós temos também 3 outras atividades em larga escala, atividades agropecuárias que a gente faz em sistemas de parceria. Nós temos um grande parceiro que, na verdade, é uma empresa irmã da Toca, que é a Rizoma Agro, também foi fundada por Pedro Paulo Diniz, em 2018. E a Rizoma, na verdade, ela brotou aqui na Fazenda da Toca, ela foi uma cisão da Toca e ela passou a assumir as nossas áreas agrícolas, né? A Fazenda da Toca já estava numa transição agroflorestal, então, por um período, nós tivemos aqui uma produção de fruticultura orgânica, mas ainda não agroflorestal, e quando nós chegamos, foram feitos uma série de testes e de... Vocês estão me ouvindo, pessoal? Só porque... Estamos sim. Tá, perdão. Aí foi feita uma série de experimentos e testes para a gente entender, de fato, o que são os sistemas agroflorestais e como que toda essa inteligência da natureza ela opera. Né? Quando a gente fala em agrofloresta, na verdade é um termo que está muito em voga hoje, mas, na verdade, é um tipo de agricultura que é milenar, né? Que ela, na verdade, os sistemas agroflorestais, eles vieram quase que concomitantemente à própria revolução agrícola, né? E aí, enfim, dali para frente ela foi tomando outros aspectos, e de algumas décadas para cá, as agroflorestas têm se constituído uma espécie de uma nova ciência agrícola, né? Então, tem uma série de congressos científicos em agrofloresta, muita pesquisa acontecendo, a academia muito envolvida com sistemas agroflorestais, justamente para viabilizar as agroflorestas como um tipo de agricultura que possa, ao mesmo tempo, produzir com alta eficiência, com alta produtividade, e, ao mesmo tempo, regenerar os sistemas, né? Então, quando a gente fala de agrofloresta, basicamente, no nosso entendimento, é uma modalidade, uma manifestação do que a gente chama de agricultura regenerativa, né? E a gente olha para diversos indicadores ambientais, né? Quando a gente está fazendo agrofloresta. Então, a gente tem, por exemplo, níveis de infiltração e armazenamento de água, sequestro de carbono, biodiversidade, né? Como que a gente atrai a biodiversidade para os nossos sistemas. Então, tem vários indicadores ambientais que caminham aqui concomitantemente aos próprios indicadores de produtividade. Então, esse é um tema que está sendo muito estudado aqui na Fazenda da Toca. A gente tem diversas pesquisas em andamento, né, que são, na verdade, promovidas pela Rizoma Agro, que é essa nossa grande parceira. Então, a gente tem os sistemas agroflorestais, a gente tem grãos, basicamente milho, né, que, na verdade, é a base da ração das aves. Como a gente tem uma produção de ovos em larga escala, a gente também tem que ter uma produção de grãos em larga escala, porque é isso que alimenta as galinhas, né? Então, a gente tem que garantir o suprimento desse insumo aqui, porque, enfim, como vocês sabem, é muito difícil encontrar no mercado, né, mais de 90%, a esmagadora maioria da produção de grãos é convencional ou transgênica, né? E para você ter ovos orgânicos, como é o nosso caso, a gente precisa começar com um trabalho lá atrás, que é o trabalho justamente de alimentar as aves. Então, a gente tem até uma brincadeira aqui quando a gente fala quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, a gente brinca que, na verdade, são os grãos orgânicos que vêm primeiro, porque é aí, de fato, que começa o sistema. Então, a gente tem os ovos, os sistemas agroflorestais, grãos e leite orgânico, em parceria com a Guaraci Agropastoril, que é um produtor de leite 18, fazendo um trabalho muito interessante em sistemas agrosilvipastoris, né, que integram aqui gado, pastagem, lavoura e também floresta.
Então, deixa eu avançar um pouco aqui. A Fazenda da Toca, a gente tem um compromisso de ser sustentável nesses 3 pilares, né? Primeiro, no meio ambiente, que na verdade já é até um pouco intrínseco, né? Quando a gente tem uma produção orgânica e regenerativa, já, enfim, por consequência, a gente está causando um impacto positivo no meio ambiente. Mas não é só isso, a gente também tem que ter um impacto social positivo, que é justamente gerar valor para a sociedade, né? A gente sempre fala que um bom negócio, para ser considerado de fato um bom negócio, ele não pode ser bom só para o bolso do acionista, ele também tem que ser bom para o planeta como um todo e para a sociedade como um todo. É isso que a gente tenta fazer também com viabilidade econômica, né? Que aqui, na verdade, é um desafio de toda a agricultura, toda a produção orgânica. A Fazenda da Toca, felizmente, hoje a gente tem uma operação muito sadia, economicamente falando. Então, a gente consegue, a partir dessa nossa operação, que é muito sadia, investir cada vez mais em ações ambientais e sociais que a gente está fazendo aqui, e algumas eu queria destacar para vocês. Bom, falando um pouco nessa perna do impacto ambiental positivo, o primeiro fundamento disso é a gente ter uma produção feita em harmonia com a natureza, né? Então, a gente tem aqui um plantel bem significativo de aves, nós temos mais de 200 mil galinhas aqui na Fazenda da Toca, e essa é uma frase que a gente sempre fala e que resume muito bem o espírito da coisa aqui na Fazenda, né? Que o nosso foco é na galinha, o ovo é a consequência. Então, primeiro, é isso, a gente quer proporcionar a melhor qualidade de vida para as galinhas, primeiro porque isso é uma razão ética mesmo e é um princípio inegociável para a gente, o bem-estar animal. E depois, é claro, quando você tem as galinhas bem tratadas, com o máximo bem-estar animal, é claro que isso também reflete nos ovos que elas produzem. Então, para a gente é muito bom poder produzir um produto que é advindo de um sistema de produção que considera a melhor qualidade de vida das galinhas, e com certeza para quem consome, isso a gente tem muito esse termômetro na Toca, né? De todo o diálogo que a gente tem com consumidores, por exemplo, é claro que cada vez mais as pessoas estão optando por esse tipo de produto que considera o bem-estar animal, né? Então, hoje as pessoas não querem só comprar um produto, elas querem também saber como que esse produto foi produzido. Então, a gente está entrando num outro paradigma de consumo que é muito importante, que impulsiona, de fato, todo esse tipo de agricultura que nós estamos fazendo aqui, de agricultura e de agroecologia, né? Então, as aves aqui, elas são todas soltas, né? Elas passam o dia inteiro soltas. A gente tem um protocolo de bem-estar animal. Então, logo nas primeiras horas da manhã, depois que elas botam os ovos, elas vão para os piquetes, que são as áreas externas, e ali elas ficam o dia inteiro, né? Esses piquetes, a gente vem enriquecendo eles cada vez mais, plantando árvores, porque quando a gente vai estudar a galinha, a origem das galinhas, a gente vê que elas são originárias de bosque, né? De áreas de bosque. A galinha, ela vem do Sudeste Asiático, justamente em ambiente de subbosque. Esse é o habitat delas. Elas gostam de árvore, elas gostam de sombra. Então, se é isso que elas gostam, é isso que a gente quer proporcionar para elas. Então, essa foto dá para ver um pouco aí. A gente tem ali essa área de piquete com plantio de alguns arbustos. A gente tem, por exemplo, o feijão do andu e várias espécies arbóreas e arbustivas junto, justamente para as galinhas poderem interagir melhor com esse meio natural delas, né? Então, é um produto que é 100% orgânico, então toda a ração ela é certificada orgânica, com base em grãos, tanto milho como farelo de soja, farelo de trigo, é tudo orgânico. A gente não utiliza nenhum tipo de antibiótico nas aves, né? Elas são sempre medicadas com homeopatia, então, quer dizer, não fica nenhum resquício químico nos ovos, e a gente busca justamente fortalecer a saúde delas, né? Equilibrar a saúde delas, com um protocolo veterinário todo natural, de homeopatia, e também com um manejo que evita o estresse das aves, né? As galinhas, elas são muito suscetíveis ao estresse. Então, quando elas são criadas dessa maneira, soltas, em ambientes com uma baixa densidade, etc., elas vão fortalecendo a saúde porque elas vão ficando com um sistema imunológico cada vez melhor.
Então, é isso que a gente faz na Fazenda da Toca, do ponto de vista ali do manejo das aves. A gente está com uma ação que é super interessante. A Toca vai ser, e na verdade é legal até de falar, porque é a primeira vez que a gente está falando isso em público. A Toca vai ser a primeira empresa produtora de ovos orgânicos do Brasil a ter uma produção toda livre de carbono, né? Carbon free. Então, o que isso significa? Toda atividade produtiva, acho que só estou explicando um pouco do começo para quem eventualmente não está muito familiarizado com isso, mas toda atividade produtiva, é claro, ela emite carbono, né? Emite CO2. Então, por exemplo, é o carro que você usa, é o caminhão que é usado para fazer a distribuição dos produtos, como a agricultura ela também utiliza alguns recursos naturais. Então, tudo isso acaba gerando emissões de carbono, e como a gente sabe, o excesso de carbono na atmosfera é considerado um dos causadores do aquecimento global. Mas o que a gente vem fazendo aqui é justamente um caminho contrário, né? Em vez da gente emitir carbono para a atmosfera e contribuir para o aquecimento global, a gente faz o contrário. A gente sequestra carbono para o solo, a gente nutre o solo com esse elemento e a gente ajuda a reverter as mudanças climáticas. Então, esse é um pouco o espírito da coisa nesse projeto que a gente lançou agora do Carbon Free. Então, como é que foi? É bem curioso, na verdade. A gente tem um protocolo científico que faz uma mensuração de todas as emissões, né, de gases de efeito estufa. Então, a gente mede tudo, né? Cada viagem que um caminhão faz para levar os nossos ovos, a gente mede quanto que a adubação nitrogenada que vem justamente da cama dos aviários, o quanto que isso emite eventualmente de gases de efeito estufa. Então, toda a operação ela é mapeada. Então, a gente chegou num valor que é o valor de o quanto cada ovo emite de gás carbônico, né, de carbono, e como que a gente pode fazer para neutralizar essa conta. Então, a gente fez esse trabalho, fez esse inventário de carbono, chegou nesse cálculo final, e agora, para compensar isso, a gente vai até 2023 plantar mais de 25 hectares aqui de recomposição de Mata Atlântica. Então, a gente vai ter esse compromisso até 2023. Tem um outro projeto que é muito legal também de falar, que é o Toca Regenera, que é o nosso programa de sustentabilidade. Então, a gente cuida aqui de vários aspectos justamente do nosso impacto ambiental. Hoje, a Fazenda da Toca, a gente está com uma política de geração mínima de lixo. Tudo que é orgânico, desde o que vocês estão vendo na tela, né, que enfim, restos de comida do restaurante, a gente tem um refeitório aqui. Então, desde esse tipo de insumo até os próprios resíduos dos aviários, da sala de ovos, enfim, eventualmente ovos que são trincados ou quebrados e que aí eles não se prestam mais para consumo, a gente separa isso. Esse material é enviado para Araras, para um parceiro nosso, e lá ele é inteiramente compostado, né? Lá tem pátios de compostagem em larga escala, e esse produto é todo compostado e depois ele se transforma num fertilizante orgânico de altíssima qualidade. Também há uma série de análises químicas feitas sobre esse produto que demonstram que, de fato, esse fertilizante ele é extremamente rico em vários nutrientes para o solo. Então, é um tipo de economia que não gera lixo, né? É um tipo de economia circular, que a gente chama. O que é subproduto, por exemplo, na Fazenda da Toca, que é um resto de comida, por exemplo, de talo, de casca, depois se transforma no fertilizante e retorna para a lavoura. Então, a gente tem essa classe de resíduos que são orgânicos, que são todos compostados, a gente também tem a classe de resíduos recicláveis da produção, que a gente também encaminha para um parceiro nosso também em Tirapina, que faz toda a triagem desse material e devolve para a indústria de reciclagem, né? A gente está, e esse é também muito legal de falar, a Ana comentou desse selo na apresentação dela. Nós já tivemos algumas reuniões com a área de Secretaria do Meio Ambiente de Tirapina, justamente para entrar nesse processo de obtenção do selo verde, né, de empresa sustentável de Tirapina. Então, nós estamos aqui com uma lição de casa para mudar alguns processos, fazer alguns aperfeiçoamentos,
para a gente também poder sair com esse selo, que para a gente é muito importante, né? É muito bom para a gente poder estar próximo da nossa cidade. Aqui na Fazenda Toca a gente tem cerca de 250 colaboradores, né? A grande maioria é de Tirapina, e então para a gente é uma alegria muito grande fazer o máximo possível de atividades em conjunto. Então essa é uma delas que a gente está tocando agora. Enfim, como a Carol já estava falando também, a gente aqui não tem plástico na Fazenda Toca, a gente eliminou qualquer tipo de embalagem plástica. Hoje as nossas embalagens elas são de um material que chama polpa moldada, que é todo 100% biodegradável e reciclável. Essa foto ela mostra, a gente tem uma grande parceira aqui na Fazenda da Toca, talvez muitos de vocês conheçam, é a Maridélia Gonzaga. Ela é responsável por nossa horta agroflorestal, e ela estava nos mostrando como fazer plantios de mudas com as nossas caixas de ovos. A gente tem também uma parte de impacto social positivo. Malu, eu estou extrapolando o tempo? Não, ainda não. Pode continuar. A gente tem uma área aqui que é dedicada à questão do impacto social positivo. Hoje nós fazemos parte de uma iniciativa super bacana que eu queria apresentar para vocês, que é o Orgânico Solidário. Enfim, tem nas redes sociais, no Instagram, dá para ver bastante coisa. Que na verdade foi uma iniciativa que surgiu bem no auge, bem no começo da pandemia, na verdade, quando estourou o coronavírus. Quer dizer, uma das preocupações do nosso setor era, na verdade, tinha dois lados, né? O primeiro lado era o produtor, porque muitos produtores orgânicos eles já tinham um canal de distribuição para restaurantes e bares, por exemplo, que foram fechados logo no começo da pandemia. E, por outro lado, a gente estava se avizinhando uma crise humanitária mesmo, de pessoas que estavam confinadas e muitas vivendo em áreas vulneráveis, e nesse regime de confinamento e com dificuldade, inclusive, de obtenção de alimentos saudáveis. Então, foi criado o Orgânico Solidário. Essa é uma iniciativa que a gente faz parte, patrocina já de primeira hora, que justamente compra os alimentos do produtor pelo preço dele, embala esses alimentos e distribui gratuitamente para famílias em situação de vulnerabilidade. Em alguns estados, São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo. Esse é uma iniciativa que vem crescendo bastante, e ela surgiu na pandemia, e o que é legal é que agora ela vai se tornar uma ação permanente. Ela está se institucionalizando, então tem várias outras empresas parceiras, além da Fazenda da Toca, e agora esse projeto ele vai continuar e vai ter várias frentes. E é um projeto muito, muito bonito, muito nobre, que agora vai ganhar vida própria. Então, essas são algumas ações, né, que a gente realiza aqui. A gente também chegou a fazer doações e parcerias com outras iniciativas que tinham esse mesmo espírito, né, de fortalecer a produção orgânica de um lado, e do outro lado também poder suprir as famílias mais vulneráveis com alimentos orgânicos e saudáveis. Essa que está na foto de uma iniciativa super legal também, que chama Pertim, que eu também queria convidá-los a conhecerem e fazer parte. Então, ao todo, a gente doou ali mais de 1.500 cestas. Desculpa, está errado aqui o PPT, não é R$1.500, são 1.500 cestas doadas entre março e agosto desse ano, e mais de 1.000 famílias em situação de vulnerabilidade atendidas por essas ações solidárias que a gente vem apoiando desde o começo da pandemia. Essa aqui é mais uma foto do Orgânico Solidário. A gente sempre fala que, né, quando a gente quer realmente causar impacto positivo, né, na sociedade, no meio ambiente, a gente tem que começar dentro de casa. Não adianta a gente ter um discurso bonito para fora ou uma ação bonita para fora e dentro de casa a gente não cuidar bem das pessoas que estão com a gente. Então, essa é uma preocupação da Fazenda Toca, sempre de proporcionar o melhor ambiente de trabalho e um tipo de ser uma empresa que valoriza os colaboradores, que valoriza as pessoas, que traz oportunidade,
que está, de fato, preocupada e interessada no bem-estar das pessoas que trabalham com a gente. Então, a Fazenda Toca, desde 2018, ela faz parte do Great Place to Work, que são as melhores empresas para se trabalhar, né? Então, aqui foi até uma grata surpresa para a gente, porque a Toca, a gente foi buscar essa certificação justamente para aperfeiçoar as nossas políticas de recursos humanos, etc. E quando a gente chegou, a primeira tarefa era fazer uma pesquisa de clima, né? Uma pesquisa entre os nossos colaboradores para saber deles, de forma anônima, o que eles achavam de trabalhar na Toca. E já nessa primeira sondagem, a gente conseguiu a pontuação, conseguiu superar a pontuação para ser considerada um excelente lugar para se trabalhar. Então, para a gente é muito legal isso, né? A gente poder contribuir da porteira para fora e também da porteira para dentro aqui da fazenda. Oi? Só avisando se puder ir terminando. Tá bom. Já está no último slide aqui, Malu. Aqui a gente tem uma área que se chama Toca Experiências, que é onde a gente compartilha os nossos aprendizados. A gente tem, claro, por razões óbvias, agora a gente suspendeu todo o nosso programa de experiências, mas a gente espera poder retomar em breve, assim que houver condições seguras para receber o público aqui na fazenda. E dentro do escopo do Toca Experiências, a gente tem cursos de produção de ovos, tem cursos de várias temáticas, tem imersão em água-floresta, tem programa de visitas, e essa área a gente está remodelando agora para, se possível, trazer algumas novidades para o ano que vem. Bom, pessoal, é isso que eu queria dizer, espero que tenha sido esclarecedor, e eu estou super à disposição de vocês para responder qualquer pergunta, e é isso. Se vocês quiserem saber mais, também convido vocês a conhecerem os canais oficiais da Fazenda da Toca. Muito bom, Paulo. Muito obrigada. Que interessante, né? A gente vê uma experiência que nos mostra que a agroecologia ela também pode estar em grande escala, né? Porque geralmente é mais fácil a gente imaginar apenas as experiências em menor escala. Então, sua apresentação vem nos trazer um pouco isso. Muito obrigada. Gente, então, podem mandar suas perguntas, né, no Facebook, aqui no chat do Teams. Para quem está no Teams e nunca mexeu aqui, né, do lado direito da mãozinha, né, tem um mostrar a conversa. Ali você consegue mandar a sua pergunta. Então, nós já temos aqui algumas perguntas para começar a nossa interação, né? O Paulo falou um pouquinho, né, sobre que eles estão se preparando, né, para adquirir o selo verde. Então, o Carlos Eduardo Sano pergunta para a Ana, como o selo verde se aplica de forma efetiva à agricultura? Você pode contar um pouquinho mais sobre isso, Ana, para a gente? Opa, posso sim, Malu. Estão me escutando? Estamos sim. Então, pessoal, o selo verde, né? Ele é uma lei municipal, então ele segue 5 diretivas. Então, as 5 a primeira, diretiva sobre os resíduos sólidos. Então, a empresa ou a propriedade rural, ela tem que comprovar que ela tem um descarte, uma destinação correta dos seus resíduos sólidos. A segunda diretiva é sobre responsabilidade socioambiental, mostrar que eles apoiam, essa empresa, essa propriedade apoia os seus colaboradores, funcionários, sobre a responsabilidade socioambiental e também apoia o município sobre essas iniciativas. A terceira é o esgoto tratado, né, que há o esgoto tratado dentro da propriedade. Quarta, gestão das águas, falando sobre o reaproveitamento e reuso da água dentro da empresa ou da propriedade. E a quinta é que existem construções sustentáveis dentro da empresa. Então, no mínimo, a empresa tem que fazer 70 pontos de 100 para obter o selo verde. Esses pontos são divididos em várias categorias. Dentro da agricultura, ele vai se aplicar como um incentivo para que o produtor rural adote práticas mais sustentáveis dentro da sua produção.
assim como a empresa também adote. Eu acho que é por aí que vai essa resposta. Tá bom? Muito bom, Ana. Obrigada. Obrigada aí pelo esclarecimento. Nós temos também uma pergunta para a Carol. A Marilene Boareto gostaria que você falasse um pouquinho mais, Carol, sobre a compostagem de chão. Falo sim. Oi, Mari. A compostagem, na verdade, gente, é nada mais, nada menos do que a transformação do resíduo orgânico. O resíduo orgânico ele pode ser tanto restos de alimentos, e aí a gente faz uma grande ressalva, né? Que dependendo do tipo de compostagem que você vai fazer, determinados alimentos não entram. Mas, enfim, de toda forma, alimentos orgânicos ou matéria orgânica, poda, folha, galhos que você coleta do seu quintal, tudo isso pode se transformar em adubo. Então, nada mais é do que a decomposição desse material. Aí, existem duas formas de fazer compostagem, tá? A termofílica, né, que como o termo já diz, é uma compostagem que necessita do calor, porque trabalha com bactérias que vivem em ambientes muito quentes, então a gente precisa fazer calor, né? E a própria decomposição gera esse calor. E também tem a compostagem, a vermicompostagem, que a gente faz através das minhocas, que é essa compostagem que a gente vende aqui, né? As composteiras de balde. Na compostagem de chão, pode acontecer as duas. Por quê? É uma compostagem que aquece e que usa muito dos micro-organismos que já estão presentes no solo e eles vão trabalhar aquele resíduo que você insere na compostagem, decompondo esse resíduo. O chorume escoa para o solo, então você não consegue coletar, entre grandes aspas, perde esse chorume, porque você não consegue coletar e redestinar. Mas se você for setorizar a sua propriedade, você pode montar a sua composteira de chão próximo a uma árvore frutífera, por exemplo, que vai se beneficiar desse chorume percolado no seu solo. E aí, a compostagem ela acontece em camadas, né? Você deposita a camada do seu resíduo, uma camada de matéria seca, que pode ser folha, pode ser serragem, e vai fazendo esses depósitos. Deixa depois, quando enche a baia, enche o balde, enfim, o lugar que você está usando, você deixa descansar por pelo menos 90 dias, que é o tempo que demora para decompor. Isso varia muito de região, temperatura, umidade, tá, gente? Não existe regra para nada quando a gente fala em compostagem. Mas é mais ou menos assim a de chão. A gente não cava um buraco, e só uma ressalva que é muito comum essa dúvida, não é enterrar o seu resíduo, tá? Porque aí acontece a putrefação, né? Quando não tem a entrada do oxigênio. A gente precisa só cobrir com matéria orgânica, permitir que o ar entre, né, dentro da sua pilha de compostagem. Inclusive, uma prática na compostagem de chão é a revirada da pilha, né? Então, a gente traz a parte mais de baixo para cima e revira homogeneizando. Espero ter respondido sua dúvida. Muito bom, Carol. Explicando um pouquinho, né? A compostagem, ela realmente é um processo muito importante, né? E a Carol nos explicou um pouquinho como que a gente faz isso. De repente, a gente pode fazer no nosso quintal, né? Pode fazer na nossa comunidade, enfim, dá para fazer também a compostagem dentro de em lugares menores, né? Até num apartamento, por exemplo. Então, é algo bem interessante para que a gente possa transformar, né, os nossos resíduos orgânicos em adubo, né? E enquanto o pessoal vai pensando aí, se tem mais alguma questão, eu queria que o Paulo contasse um pouquinho para a gente sobre esse processo, né? Porque, assim, a Fazenda da Toca, a gente vê que tem hoje todos esses programas, né? Todas essas ações, mas sempre foi assim, né? Como que foi esse histórico, né? Como que tudo começou, até para a gente inspirar, né? Pessoas que possam estar nos assistindo também, de que é possível, né? Um processo como vocês fizeram. Puder contar um pouquinho desse começo, Paulo? Legal.
Tá bom. Bom, na verdade, Malu, todo esse segmento de orgânicos e de agroecologia, ele vem crescendo de uma maneira muito acelerada, né, nos últimos anos. Quando a Fazenda Toca começou, em 2008 para 2009, na verdade, o cenário era bem diferente do que é hoje, né? Tanto o acesso aos produtos, como, inclusive, o preço dos insumos. Era muito mais difícil fazer agricultura orgânica e regenerativa quando a Toca começou. A Toca foi muito pioneira nisso, né? Nesse regime de larga escala. E, quer dizer, de uns anos para cá, a gente tem visto que a cadeia produtiva orgânica e agroecológica, ela está conseguindo se estruturar muito melhor. Por exemplo, eu estava conversando com um parceiro nosso, que ele é dono de uma rede supermercadista, e ele falou para mim, olha, Paulo, há uns anos atrás, a alface orgânica, por exemplo, tinha dia que vinha, tinha dia que não vinha, era 10 vezes mais caro do que o alface convencional, então tinha muita quebra, muita ruptura na entrega. E hoje já não é assim. Hoje a alface orgânica todo dia tem, e o preço já está se equivalendo muito. Toda essa curva de custo, né, de produção, que o orgânico de fato é mais cara, toda essa curva de custo ela vem declinando. Então a gente tem observado muito que a cadeia produtiva ela está se organizando melhor, né? Primeiro porque as pessoas, os próprios produtores, eles estão tendo um domínio da técnica orgânica melhor do que há anos atrás, né? Vem se aperfeiçoando muito toda essa parte de capacitação em orgânicos, em agroecologia, toda essa parte mesmo de insumos, de produção. Então, quer dizer, a gente tem visto que hoje o cenário é muito mais otimista, no meu ponto de vista, no nosso ponto de vista aqui na Fazenda, do que era no passado, né? Onde a gente consegue vislumbrar um crescimento cada vez maior desse setor, porque, na verdade, soma muitos fatores positivos, né? O primeiro deles é justamente uma consciência maior do consumidor, né? Que justamente, como eu estava falando, ele busca alimentos que são alimentos provenientes de uma cadeia produtiva saudável, que eles querem um alimento mais saudável, eles querem um alimento que não degenere a natureza, né, que não cause degradação. Então, tem esse lado do consumidor, tem o lado dos investimentos, cada vez tem mais investimentos para essa área. Os produtores também estão se aperfeiçoando cada vez mais. Então, é isso, é um processo mesmo. A Toca foi muito pioneira há anos atrás, é claro, a gente esbarrou em muitas dificuldades, mas a gente tem visto que daqui para frente, quer dizer, o caminho vai ficando cada vez mais aberto para esse tipo de produção que a gente tem feito. Acho que você está muda. Desculpa. Muito bom, Paulo. Que bom, né, que estamos nesse processo de valorizar mais essa questão da agroecologia, né, de uma agricultura mais sustentável em todos os sentidos, né? E agora nós temos uma pergunta para a Ana, do Carlos Eduardo Cano. O município de Tirapina tem políticas públicas para que o selo verde possa chegar até a agricultura familiar, sendo que o pequeno produtor necessita de políticas que auxiliem a implementação das diretrizes na propriedade. Ana? Aqui, tá me ouvindo? Agora sim. Então tá bom. Então, deixa eu reler aqui. O município de Tirapina tem políticas públicas para que o selo possa chegar até a agricultura familiar, sendo que o pequeno produtor necessita de políticas que auxiliem. Então, é assim, Carlos Eduardo. Dentro de Tirapina, nós ainda não temos políticas públicas municipais específicas para a agricultura. Nós temos em outros setores, como, por exemplo, o fogo, mas voltadas para a agricultura familiar, não. As políticas que a gente segue aqui no município são estaduais ou nacionais. Se o produtor tem interesse na obtenção do selo verde, nós da secretaria, a gente faz uma visita na propriedade, vê de que maneira o produtor pode estar seguindo essas diretrizes, está obtendo o selo,
Então, nós não temos as políticas necessárias, né? Uma lei necessária, uma lei que instrui, que fala sobre como o produtor pode estar melhorando a sua produção para estar se adequando ao selo verde. Mas a gente pode estar, da secretaria, pode estar fazendo uma visita na propriedade para que instruir o produtor rural a estar se adequando para a obtenção do selo verde. Acho que espero ter contemplado aí a sua pergunta. Legal, Ana. Então, eu queria deixar também uma pergunta para a mesa, né? Que, pensando no nosso evento, né, que é sobre esse potencial no entorno da fazendinha, né, dessa questão da agroecologia, como vocês veem o papel, né, das estações ecológicas experimental de Tirapina? Como que a gente pode contribuir, como que essas unidades podem contribuir para esse processo, né, de agroecologização do território, né, de que a agroecologia ela esteja mais presente, que a gente possa ampliar as ações, valorizar as ações. Queria ouvir um pouco de vocês, começando um pouquinho pela Carol. Oi, estão ouvindo, né? Estamos sim. Bom, eu acredito que existem várias formas de se fazer e que não existe uma receita para a gente fazer isso, né? Mas eu acho que a educação é um ponto crucial. Eu acho que a gente tem que disseminar isso, porque é um termo que não é comum, né, para a sociedade leiga, que talvez não mexa, não trabalha com sustentabilidade ou agronomia, né? Muita gente ainda está presa nos moldes da Revolução Verde, né, nessa forma de fazer agricultura, que é um pouco degenerativa. Então, eu acho que primeiro educar as pessoas, possivelmente ser um polo, né, de demonstrativo, né, de como a gente consegue fazer as coisas dentro dos moldes, né, dentro do modelo agroecológico, não só plantio, mas eu acho que também trabalhar as relações, né, com as pessoas, né, de troca, de trabalho coletivo, né, incentivar as feiras, talvez até de alguma forma unir as secretarias, né, de alguma forma que possa impulsionar mesmo que os produtores rurais possam fazer uma feira agroecológica e possam fazer essa transição, né, o parâmetro de como produzir. Eu achei bem interessante essa pergunta do Carlos Eduardo, né, de se a prefeitura dá diretrizes, né, meio que ensina como a gente pode caminhar para fazer essa transição. Então, eu acho que a prefeitura tem que colocar um pouco esse ponto nas pautas, né, discutir mais isso também, para trazer esse desenvolvimento para o município, né, para que chegue realmente a população, né, os cidadãos que se interessem ou que, sei lá, desconheçam, mas que possam se interessar por isso, porque eu acho que a gente ainda está dentro de uma bolha muito pequena falando, né, e Tirapina tem um super potencial, né? Tem muita área de preservação e agrofloresta, agroecologia, a gente consegue casar com unidade de conservação. Então, eu acho que a fazendia poderia ser um experimento, talvez, demonstrativo, não só da produção, mas de todos os eixos, né? Dos 3 eixos da agroecologia. Muito bom, Carol. Alguém gostaria de complementar a Carol? Ana, Paulo? Ou já estão contemplados? Não, eu tô bem contemplado com a resposta da Carol. Né? Eu acho que essa articulação, porque é um superativo, né, de Tirapina, ter essas iniciativas todas que a gente está apresentando hoje. E ter gente interessada, né? Vocês já saíram com essas diretrizes, com esse selo, já pessoas perguntaram agora como é que faz para obter. Então, quer dizer, existe um desejo sobre esse assunto, né? E essa temática da agroecologia, ela vai ficar cada vez mais forte, porque a gente realmente precisa conseguir fazer face a todo esse movimento destrutivo mesmo, né? Que vem acontecendo. Então, eu vejo
isso tudo como um grande ativo de Tirapina, né? Ter as unidades experimentais, ter experiências como a da Carol, experiências como a da Fazenda da Toca. Então, acho que vira um polo de articulação importante. Então, eu vejo isso. Eu acho que é uma oportunidade que a gente tem, que Tirapina tem, de fazer, porque já tem um pouco da faca e o queijo na mão, né? Já tem muita coisa aí que pode ser muito bem aproveitada. Então, eu acho que é uma questão de unir todas essas pontas, conectar essas iniciativas para poder co-criar junto, né? E eu acho também, como a Carol, eu também acho que as unidades experimentais, elas podem ser um polo disso. Muito legal. Vamos ver, né? O pessoal aí do conselho que está assistindo, né? Do Conselho da Estação Ecológica de Tirapina, vamos ter ideias aí, né? Do que a gente pode fazer, como que a gente pode atuar. Ana, gostaria de complementar, até considerando que você tem participado aí do conselho, tem visto também como que a gente tem atuado. Opa, então, da primeira fala da Carol, do primeiro tópico que ela trouxe falando sobre educação, né, que é o que a gente tem focado, principalmente no GT, de educação ambiental, uso público e ações na comunidade, né, de que levar a informação para as pessoas, para as crianças, para os adolescentes, levar a agroecologia, a sustentabilidade através da educação, né. Então, inserir as unidades de conservação, estação experimental, ecológica, né, como um instrumento que vai levar aí, a agroecologia e a sustentabilidade para as pessoas, né, porque a criança, a partir do momento que ela visita o cerrado, de que ela sabe sobre a agroecologia, ela vai acabar levando isso para a família também. Então, eu acho que educação ambiental, eu acho que é o principal aí que a gente está buscando que as estações ecológicas experimentais estejam inseridas, né, na agroecologia e de uma maneira mais ampla, macro, eu acho também muito importante a agroecologia para o pequeno produtor, né, para o agricultor familiar, porque o maior incentivo para o pequeno produtor virar um produtor agroecológico, orgânico, é ele sentir no bolso, né, de que isso vale a pena. Então, o governo, o Estado, dando, né, incentivos fiscais, créditos para o pequeno agricultor, de mostrar que vale a pena você fazer uma agricultura orgânica, uma agricultura agroecológica, é essencial, né? Um governo que apoie o meio ambiente. Então, eu acho que é isso. Muito bom, Ana. Então, a Mari falou aqui, né? Educação, informação, orientação, troca de experiências realmente é importantíssimo. Então, a gente caminhando aqui agora para a finalização do nosso evento, né? Vou passar a palavra para os nossos convidados especiais de hoje, né? Que trouxeram aí as suas experiências, os seus conhecimentos, para que eles possam falar, né? Dar o seu último recado, né? Essas palavras finais. Então, passo primeiro. Quem gostaria de começar? Quer começar, Paulo? Fazer ao contrário da ordem inicial. Pode ser. Bom, na verdade, eu não tenho mais muito a acrescentar, eu tenho mais a agradecer pelo convite, Malu, obrigado. Super legal estar aqui com vocês, eu estou muito à disposição, a Fazenda da Toca está sempre à disposição para a gente fazer coisas juntos, então é isso, a gente está agora indo atrás da obtenção desse selo. Para a gente é importante, porque, enfim, todas essas iniciativas, elas, para a gente, é um degrau acima, né? Do ponto de vista de melhoria dos nossos processos ambientais e etc. Então, é muito legal saber que a gente está em um município que está preocupado com o que a gente está preocupado. Então, a gente está muito alinhado. Então, eu fico muito feliz de fazer parte disso, quero fazer parte cada vez mais e queria agradecer vocês, parabenizar o trabalho da Prefeitura, da Secretaria e parabenizar também a apresentação e o trabalho da Ana e da Carol. Muito obrigada, Paulo, novamente, né, por ter aceito o convite e ter compartilhado aqui com a gente. Então, passo agora
para a Carol. Também queria agradecer a presença de todos e todas. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Realmente muito feliz e realizada de ver esse tema chegando aí aos ouvidos, né? E de fazer parte disso também. Queria agradecer aos meus companheiros aí de fala. Gostei muito de estar aqui com vocês. E espero construir essa rede agroecológica aqui em Tirapina com vocês muito em breve. E sigam a nossa página Vida Agroorgânicos no Instagram. Lá a gente tem informações sobre todos os produtos, sobre os cursos, todas as informações que vocês quiserem tirar dúvidas e me procurar, pode ser por lá. Tá bom? Muito obrigada, Malu, pelo convite. Muito obrigada, Carol. Muito bom. E agora passo, então, para a Ana. Eu queria deixar um recado pro pessoal, né, para estar acompanhando o trabalho que está sendo feito na Fazendinha, as notícias. Então, seguir no Instagram, se você me corrigir se eu estiver errado, Malu, é @EE_Tirapina, é isso? Então, sigam no Instagram, a gente está sempre fazendo material informativo para vocês estarem acompanhando o que está sendo feito lá. Também acompanhar no Facebook, Estação Ecológica Experimental de Tirapina. Então, nesse tempo de pandemia, é muito difícil a gente botar a mão na massa, mas é muito importante a gente sempre se manter informado, né? Ir atrás da informação, seguir as redes agroecológicas que existem no Brasil. Então, eu também, por fim, queria agradecer aí a oportunidade de estar falando com vocês, pessoal do Instituto Florestal, você, Malu, pessoal da Prefeitura, da Secretaria, e também a Carol e o Paulo aí, tá compartilhando todo esse conhecimento. Adorei passar essa tarde com vocês. Obrigadão. Muito obrigada, Ana. Foi um prazer. E lembrando, né, da importância das parcerias, né? Esse evento só foi possível pela união de várias instituições, né? Nós pensamos nesse evento dentro do GT, né? Como nós falamos no início, e unimos, então, Estado, né? O Instituto Florestal faz parte da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, município, né? A Prefeitura de Tirapina, unimos ONGs, né? O IESC, também movimento social, como Amigos da Fazendinha, né? Então, com a união é que nós vamos construindo realmente uma realidade diferente, um mundo mais sustentável. Então, a gente agradece a todos, deseja um ótimo final de tarde e sigam, ouçam a Ana, né? Sigam-nos nas redes sociais para vocês acompanharem tudo que a gente vem desenvolvendo. Muito obrigada.